Olá, 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 olá. Hoje estamos aqui para fazer um podcast. Esse podcast vai ser um novo quadro de podcast que é o podcast chamado que é aqui do Perdi o Raciocínio no caso, né? Que é o podcast What If. É o quadro What If, na verdade, né? Que é aquela brincadeirinha. O que aconteceria se, né? E na verdade isso aí me surgiu de uma ideia de um texto que eu tava escrevendo, porque eu tava fazendo uma digamos, um cursinho desses de internet ali, de sei lá, de 20 pila, daqueles que o cara pra aprender algum tipo de coisa, né? Eu tava fazendo um curso de escrita, de praticar escrita e tal, né? E, e aí, num desses cursos, uma das coisas, uma das atividades que era proposta era pra fazer uma espécie de realidade alternativa. E aí eu pensei, cara, a primeira coisa que veio na cabeça era, já que eu sou um fissurado em automobilismo, em esportes em geral, eu pensei, peraí, e se quando o Senna batesse o carro em 94, em vez de ele ter morrido, ele tivesse sobrevivido e sofrido, sei lá, uma concussão? Bateu a cabeça forte, teve que parar no hospital e ficou no hospital por 3 meses, sabe? Em vez de ele morrer, ele sobreviveu. Não, por exemplo, a, a, quando batesse, né, o carro fala, Senna bateu forte. Daí o Galvão fala, Senna bateu forte. Aí mexeu a cabeça, que ele fala isso. Tem na gravação, tá? Eu não tô brincando, tem na gravação. Ele fala, o Senna mexeu a cabeça. Parecia que, nossa, era a comemoração pra ver se o cara tava vivo, né? Aí. Só que aí, quando ele mexeu a cabeça, ele realmente mexeu a cabeça porque, tipo, dor na cabeça, ele não morreu. Então a gente vai partir desse pressuposto de que os caras vieram rapidinho, socorreram ele e ele não morreu, tá? Como é que seria a história da Fórmula 1 a partir de então? Será que Senna seria 8 vezes campeão mundial? Saberemos agora, nessa minha realidade alternativa. Então vamos lá, cara. Começando com o seguinte. É, nessa situação, né? O Senna teria ficado vivo, ficado levado uma batida, foi uma batida forte, né? Senna bateu forte. Ele foi lá pro hospital e ficou 3 meses assim, em recuperação, sofreu um baque, assim, concussão, né? Que na cabeça é um negócio, não dá pra correr. Não dá pra correr, tem que ficar um tempo fora. Então ele vai ficar um tempo no hospital, um tempo em recuperação em casa também, até ficar 100%. Então ele vai ficar meio banzo da cabeça, digamos assim, né? E de certa forma ele nunca mais vai voltar a ser aquele Senna de antes, porque a batida foi muito forte. E de certa forma mancharia um pouco da imagem do Senna. Então, por exemplo, inclusive, por exemplo, aquele negócio do. Desde que o Massa deu a molada na cabeça do Massa, o Massa nunca mais foi o mesmo. Tu imagina, por exemplo, se o Massa, naquele momento lá que ele tivesse levado a molada, ao invés de ele. Vamos supor que a coisa foi muito grave a ponto de ele ter, sei lá, ali ele morreu, sabe? Porque, pensa comigo, aquela batida, aquela molada que ele levou na cabeça em 2009, depois dali o Massa não correu mais o resto do ano inteiro, ele só voltou no ano seguinte. E voltou muito mal no ano seguinte, não voltou, nunca mais ganhou uma corrida na vida, depois da molada. Nunca mais ganhou uma corrida na vida, tá? Ele não ganha, simplesmente não ganha nem. Cara, ele não ganha nem na Porsche Cup. Ele volta e meia corre, ele não ganha mais nada. Não ganha mais nada. Tu entende? Esse é o ponto. Depois da molada, acabou. E o Massa, o que, que é? O Massa é visto hoje como um piloto que. Ele teve um sucesso em 2008 depois nunca mais. Imagina se ele tivesse morrido ali em 2008. Ele ia ser o maior que o Senna. O que a gente viu Massa. Eu vi o Massa correr, sabe? O cara que morreu com uma molada na cabeça. Então, na mesma situação, hipótese que, cara, tipo, a morte do Senna é muito impactosa. Tipo, porra, o cara morreu em 94 na corrida, tava na chuva, né? Passou a tamburelo, errou a tamburela, acertou com tudo e morreu. Aqui a situação é a seguinte: se ele tivesse ficado vivo, ele poderia. Eu acho que ele teria o mesmo. Ele teria a mesma como é que podemos dizer, o desfecho do Massa. Ele não seria tão ídolo quanto ele é. Esse é o ponto.
E segundo, eu acho que ele nunca mais ganharia título nenhum. E agora eu vou explicar por quê. E agora vamos contar a história. O que aconteceria? Vamos lá, a partir de então, o que acontece com o nosso querido Ayrton Senna do Brasil. Tem o sobrenome dele, né? Do Brasil. O sobrenome dele. Aí. Enfim, ele teria o final do ano de 94. O resto do ano 94, vamos supor, foi em maio, acho que ele bateu, né? Abril, maio, não lembro exatamente qual foi o dia. Ele ficou um tempo fora, então provavelmente ele voltaria em agosto, por ali, tá? Agosto ele retornaria para as pistas depois das férias, então ele estaria de volta para correr ao lado de Damon Hill, que era o piloto que na época estava fazendo um campeonato interessante. Depois da morte do Senna, o Williams começou a correr bem e o Damon Hill começou a se destacar. Ou seja, significa que na época que o Senna era o primeiro piloto da Williams, a Williams não estava indo bem. Quando o Damon Hill assume esse posto de primeiro piloto, a Williams começa a falar, opa, mas esse cara aqui tá correndo bem. E ele é inglês. O que acontece? Senna retorna da lesão, volta a correr. Pega a segunda metade de temporada e começa a correr, tá? E aí o que acontece? O Senna é um ótimo piloto, um excelente piloto, e é um piloto que não gosta, é um cara que não gosta muito desse negócio de ser segundão, de ter um companheiro, desde o Prost ali, desde o Prost ele já não é muito fã desse negócio de ter um piloto que seja do mesmo nível dele, é um piloto que divide atenções na equipe, sabe? Então ele é um cara que assim, eu não tô querendo fazer mais isso, cara. Eu saí da McLaren pra ir pra Williams pra ser o primeirão. Eu quero que o meu companheiro de equipe seja o segundão só pra me ajudar. É isso que é o Senna, tá? Não vai dizer que ele é o lindo que ele não era. Ele era um cara bem assim, cara, tipo, tu me dá um carro bom que eu vou ganhar a corrida pra ti. Porque eu sou bom também, entendeu? Mas tu me dá todos os fatores que me fazem eu ganhar a corrida. Esse é o Senna. Não vem dizer outra coisa que ele não é, tá? Ele não é o ídolo que os caras falam do Senna, não é tudo isso também. Ele não era um santo. Ele era um baita de um piloto. Esse é o ponto que tem que ser levantado. Ele não era um cara que era bonzinho com todo mundo. Isso é uma mentira. Ah, mas ele entregou a vitória pro Berger. Teve uma corrida que ele deu a vitória pro Berger. Isso ali é porque ele já tinha sido campeão, já tinha sido 3 rodadas e ele falou, ah, foda-se, vou dar a vitória pro Berger. E o Berger não gostou daquilo também. Eu acho que até o próprio Senna ficou meio puto daquela situação, que ele falou, não sei se entregaram, a equipe pediu pra ele, não sei como é que foi a situação. Eu só sei que assim, cara, o Senna, ele é aquele cara assim, cara, enquanto eu tô na frente tá tudo de boa. Se eu não tô muito na frente, aí ele vai ficar puto. É igual o Hamilton também agora, o Hamilton na Mercedes. Quando o Rosberg começou a incomodar ele ficou puto com o Rosberg e os dois nunca mais conversaram na vida, sabe? Nunca mais quiseram se falar. É a mesma situação aqui. O Hamilton e o Senna. O Hamilton também é uma pessoa que dá pra olhar, que é uma pessoa que tem. Não tem polêmica nenhuma com ele. É um cara que fala na imprensa, um cara tranquilo. Então, assim, enfim, é isso aí que essa situação. Vai chegar um momento que ele vai voltar. Damon Hill vai ser o novo primeiro piloto da Williams. E o Ayrton Senna, que tá voltando de lesão, não tem mais chance nenhuma de ser campeão. 94 acabou pro Senna. 94 acabou pro Senna, não tem mais o que fazer. Mas o Senna, que não é bobo, tu acha que o Senna vai ser o primeiro ano que o Senna na história? Esse vai ser o primeiro ano do Senna desde quando ele começou a correr, que ele não tá disputando desde quando ele começou a correr em alto nível, digamos assim, né, na Lotus e na McLaren, né? Que é o primeiro ano que ele não tá disputando o título. E ainda mais, ele é o primeiro ano que ele se tornou um ajudante. Que ele tá num posto de segundão. Porque Damon Hill tá fazendo um campeonato interessante. É um cara que tá disputando frente a frente com o Schumacher. Apesar do Schumacher já tá pouco mais na frente do campeonato. Mas o único cara que consegue alcançar o Schumacher é o Damon Hill. Porque o Damon Hill tá com... Vamos supor... eu não sei quantos pontos atrás eu tava. Deixa eu pegar o negócio. Provavelmente tava... Enfim, tava com tanto que o Damon Hill chegou até a última rodada do campeonato com chance ainda de ser... com chance de ser campeão. E na verdade é aquela coisa, né? O Senna... O Schumacher só foi campeão
Porque o Schumacher só foi campeão porque por causa daquela batidinha ali no final do enrosco entre os dois. Mas daí é aquele ponto que eu levanto, cara. O Damon Hill era o único cara que podia disputar o título com o Schumacher. Tava ali numa posição, alguns pontos atrás do Schumacher, vamos lá. E o Senna volta como o segundo piloto. Agora ele tem que ajudar o Damon Hill a ganhar corridas. Porém, o Senna, que não é bobo nem nada, ele fala assim, cara, meu querido, eu não vou, se eu tô na frente, eu não vou entregar uma vitória pro Damon Hill. Então vai ser um cara que vai prejudicar demais a Williams. A ponto de a equipe ficar muito chateada com o próprio Senna. O Senna ficar bravo com a equipe. Criar uma rixa interna e o Schumacher ser campeão tranquilo. Sem nem precisar ter aquele confronto da última corrida. Em que o Damon Hill roda com o Schumacher. E o Schumacher faz a falcatrua lá, a maracutaia pra ser campeão. Nem precisaria disso, porque o Schumacher, se o Schumacher quisesse, se o Schumacher perdesse aquela corrida, o Damon Hill, mesmo assim, o Schumacher teria sido campeão. Por quê? Porque o Senna começa a fazer o esquema. Então ali termina o campeonato de 94, Schumacher campeão, Damon Hill em segundo e Senna em terceiro, tá? Porque o Senna começa a ganhar umas corridas, começa a ir bem e se recupera bem no campeonato a ponto de terminar o campeonato em terceiro. Esse é o ponto. E aí a Williams fica extremamente revoltada, cria um caos dentro da equipe. E aí é o ponto que a gente vai levantar. Vai chegar um certo ponto que a Williams vai decidir. A Williams e o Senna vão falar assim, cara, é ou o Hill ou eu. Quem que vocês querem? E como a Williams, ela tem um esquema de patriotismo muito grande, ela sempre meio que favorece os próprios pilotos ingleses, vai acabar numa situação de que o Frank Williams vai chegar assim pro Senna e falar assim, Senna, desculpa cara, mas a gente tá preferindo ficar com o Damon Hill no momento, porque o Damon Hill foi o cara que disputou o título com o Schumacher e eu não vou tirar o Damon Hill do meu negócio. Se tu não quiser ir embora, tu vai embora. O Damon Hill é o meu piloto promessa. Vai ser um grande erro, inclusive, do Frank Williams, mas ele vai fazer isso, porque é o meu prata da casa. Eu não vou mandar ele embora e eu quero que ele seja multicampeão aqui na Williams, cara. Então é aquela coisa, a contratação do Senna já foi uma contratação que assim, cara, a gente queria te fazer de ídolo, mas o Damon Hill tá correndo tão bem e foi o único cara que disputou o título com o Schumacher nesse ano, que eu acho que eu vou querer colocar ele, não mais tu. Então o Senna pede, então eu vou embora, vai sair da Williams e vai começar a arranjar contratos em outros lugares para 95. Aí o que ele encontra? Ele já tinha recebido algumas ofertas da Ferrari, só que ele preferiu adiar essas conversas para poder ir para Williams, que era uma equipe melhor. E dessa vez agora, cara, com a equipe toda contra ele não vai querer continuar numa equipe que tá assim, porque ele ia ver que ia ser prejudicado, então ele não queria ser segundo piloto de uma equipe. Portanto, ele vai lá e arranja. A Williams tira ele da equipe, né? E com isso a Williams contrata o... Quem é que foi o substituto de 95? Jacques Villeneuve? Não, Jacques Villeneuve bem depois, né? A Williams contratou quem em 95, cara? Deixa eu fazer a pesquisa aqui rapidinho. Enfim, e a Ferrari assina contrato com o Senna. Fala assim, não, enfim, pode vir. Pode vir que é nosso, cara. Deixa eu botar aqui, ó, F1 95. Vamos ver o que acontece na F1 95. Vamos lá. Aí é o David Coulter. David Coulter entra no lugar do... É o cara que vai ser o substituto do Senna. O Senna vai pra Ferrari. O Schumacher continua na Benetton, né? E o Senna assina com a Ferrari, tá? O Senna assina com a Ferrari no lugar do Berger. Provavelmente, né? Porque o do Jean Alesi era o ídolo dos caras e hoje eles não iam querer mandar o Jean Alesi embora. E aí o Alesi assina com a Benetton. Sei lá. E aí o Johnny Herbert vai embora. Foda-se o Alesi também. O que importa é o seguinte, cara. A equipe Benetton chega ao nível em que o carro tá praticamente perfeito.
o chefe de equipe é o Briatore. E os engenheiros são Ross Brown, tem o Rory Beers, que é um dos melhores projetistas que tem da Fórmula 1. E uma série de engenheiros e mecânicos excelentes, né, que montam a equipe Schumacher, não é nem a equipe Benetton, era a equipe Schumacher na época, né? E aí, Schumacher campeão com a Benetton em 95, Senna faz um ano interessante, incomoda Damon Hill que estava na Williams e fica ali em terceiro lugar, pode até ficar em segundo, mas por conta da recuperação, né, da lesão dele, ele demora um pouquinho mais e acaba não obtendo tantos resultados assim. Lógico, ele ganhou algumas corridas e tal, mas ficou em terceiro, tá? Ficou em terceiro. É engraçado falar no passado, isso é uma coisa que não aconteceu. Enfim, vamos lá. Então, o universo alternativo, tá? Isso aqui é uma história que eu tô inventando. Então o Senna fica em terceiro na Ferrari. E aí ele fica e reclama muito, que a Ferrari não tá me dando um carro bom, cara. Ferrari não tá me dando um carro bom. Eu queria fazer alguma coisa. Então ele tenta arranjar algum jeito de ir pra Benetton. Mas a Benetton meio que fecha as portas, porque o projeto da Benetton é ficar com o Schumacher. Ele sabe que se trazer Schumacher e Senna não vai ser vai ser ruim pro Schumacher, e o próprio Schumacher veta isso. Então o Schumacher fala assim: não, eu quero ter um companheiro de equipe. Gostei do Johnny Herbert aqui. Não quero um Senna do meu lado, eu quero o Johnny Herbert, é muito mais fácil. Então acaba que o Schumacher faz um ano tranquilo, em 95 é campeão. A Williams consegue montar um carro bom e faz o Damon Hill ficar em segundo, e a Ferrari, em reestruturação, fica em terceiro com o Senna. Depois, o que acontece? 96, o Schumacher fala assim: vou me manter aqui na Benetton. E aí a primeira coisa que acontece de diferente: Schumacher não sai da Benetton, Schumacher fica na Benetton, e todos os mecânicos, engenheiros da equipe da Benetton permanecem. E o que acontece? A Benetton é mais uma vez campeão. Schumacher é tricampeão da Fórmula 1. E a Ferrari tem uma situação péssima, porque a Ferrari tá indo de ladeira abaixo. Pior ano da Ferrari em 96 foi. Foi o pior ano da Ferrari. E aí o que acontece? Senna pede pra sair. Fala: não quero ficar aqui. Senna já tá de mal com a Williams, não quer voltar pra Williams. E aí começa a ficar complicado. Senna já tá meio velho. Senna já tá com seus... Deixa eu ver quantos anos o Senna estaria nessa época. Ayrton Senna do Brasil. Senna teria um ano... Bota aqui, ó. O Senna teria... 37 anos. 37? 36 anos ele teria. Em 96, tá? Ele estaria com 36 anos já. Já tá meio... Passou da idade já. Então assim, já tem outros caras que estavam que já iam ficar na Ferrari. Já não... Ia fazer um ano ruim em 96, porque ele ia continuar na Ferrari. Em 97 estaria com 37. Isso. E aí aquela coisa, a McLaren se propõe a recontratar o Senna. Só que a McLaren no momento tinha quem? De primeiro piloto? Mika Hakkinen, que estava no seu auge e estava fazendo um bom campeonato pela McLaren. Já tinha feito um bom campeonato em 96 pela McLaren. Ou melhor, não, mas espera, não, errei. O Jackson, daí... o que acontece? A Williams começa a ir bem em 97 e começa a disputar de frente com a Benetton. Então as duas forças ali em 96 já começa a ficar isso, né? Mas em 97 realmente a Williams começa assim, a destroçar, a ponto de Jacques Villeneuve fazer um excelente campeonato. E aí a gente tem uma briga direta entre Jacques Villeneuve e Schumacher pelo título. O Senna fica meio atrás com a Ferrari em 97. Não, mas pera aí. A Ferrari tem um ano tão ruim em 97 em 96 que o Senna já prefere, já tem que começar a olhar pro futuro e ver: olha, eu acho que eu vou voltar pra McLaren. Ele volta pra McLaren em 97. E a McLaren tem um ano mais ou menos, né? Mas aí tem aquele negócio que ele começa a disputar com o Mika Hakkinen. Ele já tá meio velho, ele já tá meio... a lesão dele
prejudicou bastante ele, a ponto de em 98, em 97 em 97 ele tem um campeonato disputado com o Hakkinen, mas em 98, quando a McLaren tem um carro bom, o Senna perde pro Hakkinen. E aí ele, inclusive, perde o posto de primeiro piloto. Na verdade, se cria um posto de primeiro piloto pro Hakkinen, que era o cara do momento. E o que acontece? Em 98, o Hakkinen voa tanto a ponto de bater Michael Schumacher. Aí vem um ponto. Depois que o Schumacher é derrotado na Benetton e a Ferrari tá querendo um novo, já que a Ferrari perdeu o Senna, ela precisa de um novo cara, né? E aí, porra, o Schumacher quer vir? E aí o Schumacher assina com aí vai a Ferrari, vai o Schumacher e toda a trupe dele, né? Com o Ross Brown, o Roy Byrne e a caraia toda, e ele vai assinar com a Ferrari. Nesse momento, o Schumacher já era tricampeão. Ele tinha ganhado 94, 95 e 96. Perdeu o campeonato 97 pro Jacques Villeneuve. O Damon Hill, que era aquele cara que ia ser o ídolo, não foi mais tudo isso, porque perdeu o campeonato de 94, perdeu o campeonato de 95, perdeu o campeonato de 96. E o Senna seria mais um no grid em fase de aposentadoria, ou seja, ele já não estava mais tudo isso, ele estava rondando um monte de equipe grande, né? Tava rondando, tinha saído da Williams em 94, em 95 foi pra Ferrari e não deu certo. 96 continuou a Ferrari, fez um péssimo ano. Aí foi 97 pra McLaren, fez um ano de ficar em terceiro ou quarto lugar. Até que em 98 ele continua na McLaren, faz um ano não tão bom. Aí ele faz um ano interessante, fica em terceiro lugar, né? Ali. Só que ele acaba ficando, foi um terceiro lugar meio decadência, assim, né? Que ele perde pro Hakkinen, inclusive, ele perde pro Schumacher. E aí o Senna anuncia sua aposentadoria ao final de 98. E aí a história acaba assim. E aí o Schumacher assina com a Ferrari em 99. Depois de perder pro Hakkinen na Benetton, ele assina com a Ferrari em 99. Que aí é o ano de domínio total do Hakkinen. E aí 2000... Aí a história, lógico, tem que demorar um pouquinho até a Ferrari se recompor, né? Mas é aquela coisa, cara. O Senna nunca mais volta a ser o mesmo. Porque ele tem essas lesões. Então, nesse nosso primeiro What If, mostra que Senna nunca ganharia de novo um título mundial se ele tivesse se recuperado da batida. Inclusive, talvez ele ganharia poucas corridas depois da batida dele, porque a batida foi muito forte, a ponto de ele perder. Primeiro que ia ser muito interessante ver essa briga na Williams. Talvez a gente nunca tivesse realmente uma disputa por títulos entre Senna e Schumacher depois daquela batida. Nunca teria. A gente poderia simular a situação de que se... Tá, ok, vamos entrar em outra situação então. What if? Se Senna não tivesse nem batido, né? Porque se ele tivesse batido é aquela coisa, a lesão ia ficar tão grave a ponto de ele não... De primeiro, talvez ele nunca mais correria, ou segundo, se ele corresse, ele ia ter muito mais dificuldades para atingir o potencial que ele atingia antes, a ponto de a carreira dele... vamos fazer o desfecho. Ele encerraria a carreira em 98, 99, com 38 anos, por aí, né? E seria meio que um desfecho meio... Tipo, porra, o Senna ficou 4 anos, os últimos 4 anos da carreira dele foram anos pra se esquecer, sabe? O último título dele tinha sido em 91, e depois disso não ganhou mais nada. E aí fica aquela situação de, pô, mas o Senna... Será que... Sabe aquela coisa, pô, será que ele... Como é que posso dizer? É difícil explicar, né? Será que ele seria tudo isso de ídolo, assim? Porque assim, a morte dele supervalorizou ele demais, né? Quando eu falo supervalorizar, não entendam mal. Eu digo que a morte deu uma... Sabe aquela coisa de fica na expectativa de o cara morreu no auge, sabe? Morreu no auge. Não era o auge dele. Não era o auge dele.
Mas ele morreu ainda em atividade e ainda correndo em alto nível. Tanto que ele morreu quando ele estava em primeiro lugar na corrida. Ou seja, estava ganhando a corrida e pô, bateu. Senna bateu forte. Pois é. Então assim, existe uma coisa de falar, caramba, imagina se... Então existe essa situação de, cara, quantos títulos o Senna ganharia? Então um baque muito triste, interrompeu uma carreira do jeito que interrompeu, sabe? Não foi um acidente qualquer, sabe? Foi um acidente fatal, a ponto do cara ter morrido. Então provavelmente eu acho que se aquele acidente não tivesse sido fatal, ele não seria o ídolo máximo. Ele encerraria a carreira falando, ó, esse cara foi um grande piloto, tal qual foi Piquet, tal qual foi Fittipaldi, tricampeão mundial. É isso aí, cara. E o Schumacher, tricampeão mundial só seguido, né? E isso ele ainda estava bem no começo da carreira. Aí a gente colocaria, provavelmente o Schumacher ganharia os 7 títulos mundiais também. Talvez até 8. Se não tivesse ido pra Ferrari tão cedo, se ele tivesse continuado na Benetton, ele ganhando tudo, fica na Benetton, já que a Ferrari ainda não tem espaço, né? Pra ele, porque a Ferrari estava sendo ocupada pelo Senna. Ele continuaria na Benetton e ganhava tudo. Inclusive, é um ponto muito interessante que a gente pode jogar de what if aqui também. Que é, e se o Schumacher não tivesse saído da Benetton, quantos títulos ele levaria? Porque o cara tava numa série vencedora absurda quando tava na Benetton. O cara ganhou 2 títulos seguidos. Em 95 ele foi absoluto. Foi absoluto. Não teve equipe que superou a Benetton aquele ano. E ele ganhou. E depois de ter ganhado 95, ele falou assim: agora eu quero ir pra Ferrari. E mudou e trouxe toda a equipe dele junto. E aí montou a super equipe da Ferrari. Mas tu imagina, se ele tivesse ficado na Benetton. Se ele tivesse ficado na Benetton, ele manter toda a equipe forte dele. Ia ter o Briatore, que é um excelente gestor de equipe. Polêmico, mas um cara muito bom. Um administrador maravilhoso, assim, um cara muito bom de... Tanto que o cara depois foi campeão com o Alonso, 2 vezes campeão com o Alonso na Renault, e depois sofreu a mesma coisa que sofreu com coisa que o Alonso falou, agora que eu fui 2 vezes campeão, eu quero ir pra McLaren. E aí o Briatore perdeu tudo de novo. E é aquela coisa, né, se o Briatore, por exemplo, tivesse continuado na Fórmula 1, sei lá, ficado na Renault, se o Briatore fosse o chefe de equipe da Renault e falasse assim, eu quero contratar o Ocon, sei lá, apostar num piloto, não sei, vamos supor, sei lá, em 2010, por exemplo, ele tivesse ficado na Renault, apostado no Kubica. Se bem que o Kubica bateu e se ferrou pra caralho lá. Mas vamos supor, se ele tivesse pegado um cara na planta também, e ter desenvolvido a equipe como desenvolveu com o Alonso, como desenvolveu com o Schumacher, ele poderia ter conseguido mais um outro bicampeonato. Um carro bom de novo. Então assim, o Briatore era um cara muito bom pra isso, cara. Ele poderia ter sido quantas vezes campeão com o Schumacher? Ele poderia ter sido quantas vezes campeão com o Alonso? Entendeu? Cara, tu tem uma situação muito favorável pro Briatore. Então assim, é até um what if interessante pensar assim, se o Senna tivesse ido pra Ferrari, eu tenho certeza que a Ferrari seria uma bosta. E o Senna fugiria logo logo. Porque o que fez a Ferrari ser multicampeão como foi com o Schumacher foi justamente porque os caras da Benetton vieram junto. Porque o que era a Ferrari antes do Schumacher vir? Era uma draga que não ganhava nada há muito tempo. Talvez nem o Senna nem cogitasse ir pra Ferrari. E não é porque o Schumacher entrou, só o piloto Schumacher, porque se fosse por piloto, o Senna também conseguiria fazer a diferença. Mas existia um conjunto ali. Um conjunto histórico. Não dá nem pra dizer dupla, né? A equipe da Ferrari com Jean Todt comandando, que era o Briatore da Ferrari. Ross Brown no comando técnico. Rory Byrne no comando de projetista, né? Na projeção. Michael Schumacher na pilotagem, e mais a equipe toda que era da Benetton e depois a equipe de mecânicos, né, que era da Benetton e foi pra Ferrari.
Não adianta, cara. Essa leva de equipe é uma equipe histórica, talvez a melhor equipe da história da Fórmula 1. É que fala também dizer, por exemplo, a Mercedes também é muito. É que na verdade a Mercedes ela não tem uma equipe de caras assim muito interessante. A gente pode até dizer, sei lá, tem o Toto Wolff, que é um bom gestor. Ali tu já tens o James Ellison, que é um cara interessante um projetista muito interessante. Tens o cara lá que parece o James Gunn. Tens o estrategista, que também é muito bom. Tem um piloto excepcional, que é o Lewis Hamilton. Então, assim, tu tens uma equipe também muito forte, né? Tanto que teve mais títulos que a Ferrari, né? Foram 8 títulos consecutivos. É absurdo isso aqui, né? Então, assim, de certa forma, é interessante pensar que, assim, eu acho que o Senna nunca mais teria sido campeão. A gente pode até dizer o seguinte, cara, mas e se o Senna não tivesse batido, tá? Vamos pegar essa hipótese. Talvez em 94 até desse pro Senna reverter o placar, apesar de já tava 3-0 pro Schumacher nas 3 primeiras corridas, né? Porque o Senna bateu nas 3 primeiras e o Schumacher ganhou as 3 primeiras. Mas vamos lá, vamos supor que o Senna chegou ok, bateu nas 2 primeiras, beleza. Mas na terceira corrida ele tava ganhando, tava bem. E era a possibilidade de ganhar a corrida era muito grande. Então vamos supor assim, beleza. Aquela fez a curva, pensa, chegou na curva, deu um freaço, passou reto e voltou pra pista, né? Vamos lá, vamos supor. Passou reto, conseguiu o freazinho, voltou pra pista, perdeu a liderança. Schumacher assumiu a liderança e ali pra passar o Schumacher, meu querido, é quase impossível. Schumacher vai, tá liderando, o Senna tenta recuperar, tem uma disputa boa ali, Senna e Schumacher, mas acaba não ganhando. Vitória do Schumacher, terceira vitória do Schumacher, mas pelo menos o Senna conseguiu ali seus 6 pontinhos, ficando em segundo lugar. E o Schumacher já estava com 30 pontos no campeonato, o Senna conseguiu seus primeiros 6. Nas próximas corridas, a Williams começa a ter boas evoluções, a ponto do Senna começar a ganhar a corrida também. E aí, a Benetton, o Briatore começa a fazer loucuras lá, né? Começa a fazer as falcatruas dele, começa a botar o Schumacher para fazer ultrapassagem na volta de apresentação. Aí o Schumacher é punido. Aí tem corrida que ele é desclassificado. Aí o Senna se aproveita disso e leva o título de 94. Beleza, o Senna consegue ser campeão em 94. O Briatore dá um jeito agora, porque em 95 a Benetton começa a ter um carro bom, porque os caras começam a ter mais experiência e a Benetton começa a montar um baita de um carro. A ponto de 95 o Schumacher ser imbatível. Isso aqui não tem como mudar essa história, tá? O Schumacher ser imbatível em 95 não tem como mudar. Não me venha dizer que, mas se o Senna tivesse vivo, ele teria ganhado o Schumacher em 95. É impossível. É impossível alguém bater o Schumacher em 95, tá? Não foi o melhor ano do Schumacher, mas foi o melhor ano da Benetton. Não foi o melhor ano do Schumacher, porque o Schumacher teve 5 anos absurdos na Ferrari. Mas foi o melhor ano da Benetton. E nem a Williams conseguia bater de frente com a Benetton. Portanto, o Schumacher seria campeão em 95, isso sem dúvida nenhuma. É tipo o Verstappen esse ano na Red Bull, que aí, tipo, 2021 teve a disputa com o Hamilton, pau a pau. Seria tipo isso, tá? Na verdade, talvez o que a gente visse em 94 e 95 seria algo como se a gente tivesse visto em 2021 e 2022. Que em 2021 teve a baita disputa do Verstappen com o Hamilton. E que eu diria, tá? Foi um título extremamente justo pro Verstappen, porque ele era para ter sido campeão com muito mais vantagem do que o Hamilton. Só que tomar uma água, né? É bom, importante. Beba água. Muito mais vantagem. Só que, claro, teve um monte de questões aqui durante a corrida, durante o campeonato, que acabaram prejudicando pra caralho o Verstappen. E aí de você, fãzinho do Hamilton, dizer que, não, mas o Verstappen só ganhou o campeonato porque na última corrida o Michael Masi deixou os caras passar.
E é com anti-regulamento. Meu querido, se tu vai reclamar de regulamento, era pro campeonato inteiro ter sido inválido, meu querido. Porque foi tudo. Foi uma várzea total. Inclusive o ano de 94 também se assemelha muito, tá? Ao ano de 2021. Só que não tem o Suena, né? Então assim, tem muitos problemas, muito envolvendo foi muito polêmico também, envolvendo muitas coisas envolvendo o Schumacher, muitas coisas envolvendo a Williams, e que no final de tudo o Schumacher foi campeão também de uma forma polêmica, do mesmo modo que o Verstappen foi campeão também de uma forma meio polêmica no ano de 2021. Só que em 2022 foi um ano absoluto do Verstappen, ele ganhou com 4 corridas de antecedência. E o Hamilton e o Schumacher também ganhou a 95 absoluto. E o Senna provavelmente não veria a cor do carro do Schumacher em 95, tal qual o Hamilton também não viu a cor do carro do Verstappen em 2022. Nem o Leclerc foi em segundo lugar. O Leclerc viu, mas viu por, sei lá, 3 corridas. Depois acabou, o Verstappen voou na frente e acabou com o campeonato. Então assim, se não tivesse acontecido nada, não tivesse batido, ele tivesse recuperado, Senna teria virado o jogo em 94? Pode ser. Teria sido campeão em 95? Jamais. E aí é aquela coisa, quem iria para a Ferrari em 96? Quem era o piloto em alta na época? Michael Schumacher. A Ferrari teria feito proposta para Schumacher, que ia trazer o Schumacher e toda a sua equipe. O Senna, na vibe que ele tem de não querer assinar com a equipe que não está 100% estruturada, jamais iria para a Ferrari. Em 95 a Ferrari fez um péssimo ano. 96 viria para ser um ano pior ainda. Tanto que o primeiro ano do Schumacher na Ferrari foi horrível. E ele ainda conseguiu ganhar 1 ou 2 corridas. E foi um ano péssimo. Foi o pior ano do Schumacher, foi 96. Digo da trajetória boa, né? Tirando a parte que ele volta na Mercedes. Ali não conta. Ali é outra vibe. Ali não é o Schumacher. Tá? Então o pior ano do Schumacher foi em 96 porque o carro era péssimo. E na verdade foi uma reestruturação. Então a Ferrari teve que recuperar todo o negócio. Então vai acabar muito provavelmente em 96 com o Senna continuando na Williams. Ele teria sido campeão. Se o Senna ficasse na Williams, lógico. Mas ele vai pra Ferrari. Deu, sei lá, ou ele vai pra... Ele sai da... Eu acho que ele ficaria na Williams, tá? Ele não seria tão louco assim. O Williams tava com um carro mais ou menos bom. A não ser que ele teria ido pra Benetton, mas aí ele fala... mas o Schumacher tá saindo da Benetton, eu vou ficar na Williams. É o segundo melhor carro ainda, né? É aquela coisa, é a chance de ouro de eu levar aqui na Williams. Então provavelmente ele teria ficado na Williams e ganhado 96. Tá? Esse é o ponto. Ele não teria ido pra Ferrari. Ele jamais teria pilotado na Ferrari. Esse é o ponto. Jamais. E se ele tivesse corrido na Ferrari, seria o pior erro da vida dele. Ele teria ficado na Williams, ganharia 96, provavelmente ganharia 97. Só que ali seria um pau a pau lindo com o Schumacher. 98, aí você tem quem? Mika Hakkinen voando, a Williams em decadência e a Ferrari crescendo. Ali seriam os anos de aposentadoria do Senna. 98 seria um ano péssimo pro Senna, que ele provavelmente não ganharia nenhuma corrida. E aí, 99 ele se aposentaria, tá? Se aposentaria em 99. Ao final de 99, enfim. Mas a partir dali nunca mais ganharia nada, porque os anos que a McLaren domina com o Mika Hakkinen, os anos que a Ferrari começa a dominar com o Schumacher, e o Williams começa a cair a ponto de nunca mais se recuperar, né? E o Senna estaria velho também, uma hora ele ia ter que se aposentar, né? Então assim, a carreira dele ficaria até quando? A carreira dele ficaria até ali 98, 99, não passa disso, porque ele estaria velho, já estaria com 38, 39 anos, e não dá pra mais do que isso. E assim, o grid que o Senna, a geração que o Senna estaria pegando, o pessoal fala que é uma geração que não é lá grandes coisas, mas é uma baita de uma geração, cara. É uma geração que tem o Schumacher,
É uma geração que tem o Hakkinen. É uma geração que tem o próprio Jacques Villeneuve e o Damon Hill, que não são pilotos lá, lógico, que historicamente são piores do que o Senna. Ok, são. Mas o Jacques Villeneuve tinha acabado de ganhar a Fórmula Indy, e um Damon Hill que tinha acabado de bater de frente com o Michael Schumacher, um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Ganhado do Schumacher, esse é o ponto. E ok, beleza, talvez o Damon Hill tivesse velho demais pra poder disputar o título e provavelmente o Damon Hill nunca teria ganhado um título na vida, né? E ele ganhou um título em 96 porque as pedras andaram, as vacas voaram pro Damon Hill ter sido campeão. Porque o Senna morreu e o Schumacher inventou de trocar a Benetton pela Ferrari, que era uma bosta. E aí favoreceu pro Damon Hill ter sido campeão em 96. E aí aquela coisa, cara. Provavelmente realmente o Senna ficaria na Williams em 94 até 98, por aí. Teria levado uns 2 títulos com a Williams, 98, 96, 97. 94 acho difícil ele ter virado o jogo contra o Schumacher, porque ele ficaria... ele demorou demais para se recuperar. Seria uma temporada polêmica, a ponto de ser decidido na polêmica também. Então, assim, é uma temporada que ia ficar meio que na história. Como a temporada 2021, né, da Fórmula 1. Seriam 2 temporadas, assim, tipo, pá, assim, é uma baita temporada, mas é meio que ficaria manchada também por algumas situações. E aí eu acho que o Schumacher ganharia em 94. O Schumacher ganharia em 94, não ganharia em 95. Em 96 o Senna levaria, em 97 o Senna levaria de novo. E depois nunca mais. Aí o Hakkinen levaria em 98, levaria em 99. E depois o Schumacher começaria a sequência dele de 800 títulos. Então se a gente for pensar assim, o Senna teria mais ou menos uns 5 títulos. Seria pentacampeão. Seria um desfecho de carreira sensacional. Então a gente acabou de criar 3 situações aqui do Senna. Uma situação real, de que ele é o maior ídolo da história de todos os tempos. Porque ele morreu com 3 títulos. No auge, que é o que o pessoal fala. Uma outra situação que ele teria batido o carro e nunca mais teria levado porra nenhuma. Porque ele não se recuperou muito bem. Ele seria segundão do Damon Hill. Ele sairia da Williams, iria pra Ferrari. Da Ferrari não ia conseguir ganhar nada. E aí ia se aposentar. Ele ia tentar McLaren, ia perder pro Mika Hakkinen e desistir tudo e ia acabar no ostracismo. Também não dá pra levar. Ele ia ser o ídolo. Ele ia ser ídolo, legal. Mas ele não ia ser tão ídolo quanto é. E tu tens uma terceira situação, que seria uma situação muito melhor pro Senna e pro povo brasileiro, que é, porra, o cara estaria vivo ainda, estaria de boas, ele nunca teria sofrido esse acidente, ele teria 5 títulos na conta, 5 títulos pro pai, pentacampeão, tá? E cara, ele ia tá aí dando entrevista, falando, porra, aqui ó, o maior ídolo da história da Fórmula 1, não seria o maior ídolo da história do Brasil, porque ele não morreu no auge como morreu. Mas seria assim, pô, pentacampeão. Quem que é pentacampeão, pô? Senna, tá ligado? Assim, tipo, é Pelé que é tricampeão mundial, o Senna é penta, sabe? Seria isso. Mas o Senna teria o mesmo tanto de título que o Brasil, tá ligado? Olha o nível. Então, assim, o Brasil no futebol, no caso. Então, assim, tem um... É penta na Fórmula 1, é penta na Copa do Mundo, tá ligado? Seria mais ou menos esse nível. Então, é isso aí, cara. Eu acho que seria essas 3 possibilidades de realidade alternativa. Na verdade, são duas alternativas e uma que foi a que aconteceu de fato, né? E, enfim. E dessas 3, a única que ele seria... A única não, a que ele seria mais ídolo seria a que a gente vê. A que ele seria mais... Seria essa do que ele teria se machucado e... não tivesse morrido, mas já tivesse sofrido um acidente. Enfim, a gente encerra esse What If de hoje aqui. Esse é o primeiro What If. E se o Senna não tivesse morrido? É isso aí. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo podcast. Do Perdi o Raciocínio. Tchau.